Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Estamos no Rio de Janeiro. A exemplo de diversas cidades famosas espalhadas pelo mundo, o Rio de Janeiro se desenvolveu a partir do porto. Ponto de encontro de diferentes culturas e local de chegadas e partidas, a zona portuária desempenhou um papel importante na história da construção e da identidade do povo carioca. Porta de entrada da cidade, o Porto do Rio ficava no Largo do Paço, atual Praça 15. Era também pelo porto que saíam do Brasil as riquezas de Minas e entravam os produtos vindos da metrópole, como também a carga humana vinda da África. É a partir desse marco, na história do Brasil, que começa a nossa viagem até a pequena África. Centro dos negócios da cidade, a Rua Direita, atual 1º de Março, era o ponto onde funcionavam a alfândega e a Casa dos Contos, além de várias boutiques e confeitarias. O local também era conhecido pelo mercado de escravos, que ocupava ainda as ruas adjacentes. Desde que se tornou o principal porto do país, o tráfico negreiro aumentou a cada ano, fazendo a presença africana marcante nas ruas. Com a expansão da cidade e o início de uma nova consciência de não aceitação da escravidão, a presença dos negros começou a se tornar um incômodo para as autoridades do Largo do Paço. Visando proteger a cidade dos problemas trazidos pelo tráfico negreiro, como as doenças contagiosas e a mortalidade, e não ferir a sensibilidade da população, tem início a busca por uma nova área para o desembarque dos escravos. Nesse período, diversas partes da cidade foram cogitadas para a mudança. Porém, a escolhida foi o Valongo, ou Vale Longo, por ser um local de difícil acesso, apesar da abertura para o mar e de um caminho terrestre. Essa mudança iria contrariar muitos negociantes de escravo, causando polêmica e resistência ao cumprimento da ordem. A transferência definitiva do mercado e do porto só se daria anos mais tarde e faria com que o sepultamento dos chamados Pretos Novos deixasse o Largo de Santa Rita e fosse para o Valongo. Longe de ser um local de sepultamento digno, o chamado Cemitério dos Pretos Novos era um terreno baldio, onde os corpos sem vida eram triturados e queimados, sendo cobertos por uma fina camada de terra que receberia novos corpos a cada semana. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. Até o encerramento das atividades do Cais do Valongo em 1831, entraram no Brasil entre 500 mil e 1 milhão de negros vindos da África, principalmente do Congo, Angola e Sudão na condição de escravos. Em 1843, um projeto do arquiteto Grandjean de Montigny apagaria a triste memória do Cais do Valongo. O antigo porto de desembarque de escravos seria agora o Cais da Imperatriz, preparado para receber a futura esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina, a princesa das Duas Sicílias e de Bourbon-Anjou. Com a proibição do tráfico humano em 1850 e o crescimento da exportação da produção cafeeira no Brasil também nessa época, a zona portuária passaria a concentrar várias oportunidades de trabalho, atraindo pessoas de diversas regiões. Livres, alguns ex-escravos viriam da Bahia para o Rio em busca dessas vagas, instalando-se na Pedra do Sal e nas imediações do Morro da Conceição. Lentamente, tem início o que mais tarde ficaria conhecido como diáspora baiana. A liberdade conquistada em 1888 não significaria inserção imediata dos libertos na sociedade. Os africanos e seus descendentes precisariam construir seu próprio espaço, e foi na construção desse espaço que eles alterariam a vida na cidade, tornando o Rio um importante polo de produção e renovação cultural. A concentração da população negra nas imediações do porto, trazendo seus trabalhadores, vendedores de rua, músicos, capoeiras e terreiros de candomblé, levaria Heitor dos Prazeres a anos mais tarde chamar essa região de Pequena África. Um importante fator de união, expressão e construção do espaço social da Pequena África foi a religião. É do culto aos orixás, das sessões religiosas das casas de santo, que baseavam-se principalmente no canto e da dança, que surgiriam o samba e os ranchos, que mais tarde dariam origem às escolas de samba do Rio de Janeiro. Um dos mais famosos candomblés da época ficava na rua Barão de São Félix.
era o terreiro de João Alabá, ao qual pertenciam algumas das mais conhecidas tias do samba, entre elas Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata. A tia Ciata, para mim, não só como bisneta dela, mas uma figura muito relevante para toda a população naquela época, no século XVIII para o século XX. Ela teve uma expressão muito forte com relação às pessoas, pela generosidade, pela bondade que ela tinha e da forma dela, além de tratar as pessoas, dela ter o dom da cura também. Então, ela era uma mulher que foi à frente do seu tempo, que uma mulher negra ter a expressão e liderança que ela tinha naquela época era muito difícil, uma época que a mulher nem votava. Tia Ciata foi uma forte incentivadora dos movimentos culturais da comunidade negra, tornando a Praça 11 conhecida como a capital da Pequena África. A casa dela é que tinha o nome de capital da Pequena África, porque lá se reuniam os negros, os judeus, os islâmicos. Como eu digo sempre, as minorias se tornavam maiorias na casa dela. Então, todo esse povo, inclusive os ciganos, vieram do continente africano. Então, é por isso que, pela essa população que se reuniam na casa dela, é que se chamava Pequena África. Desafiando as proibições que pairavam sobre o candomblé e o samba, as festas na casa da tia Ciata eram as mais famosas da região. Muitos dos futuros expoentes do samba, como Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Heitor dos Prazeres, cresceram em meio a essas festas. Tinha a parte não só do terreiro, mas a sala dela, que constituía com os músicos, a outra parte, que era a parte da cozinha, onde faziam os quitutes e as comidas também do santo. Então, ali realmente era um quintal, e um quintal que a gente pode dizer que é abençoado por deuses e orixás. Mesmo com a severa repressão policial ao samba e ao candomblé, as festas de tia Ciata ganhariam certa imunidade por conta de um episódio interessante ocorrido com o presidente Venceslau Braz. O presidente Venceslau Braz, ele teve uma enfermidade na perna, que ele ficou desenganado pelos médicos. Ele tinha passado por vários médicos, vários. E nisso, quando ele não tinha mais alternativa nenhuma, surgiu o motorista dele, falou que tinha uma pessoa que era curandeira e que podia curá-lo. Ela fez uma infusão de ervas, banhou a perna dele e falou para ele que dentro de 3 dias ele ia ficar curado. E realmente isso aconteceu, a enfermidade foi fechando e ele se curou. Ele perguntou a ela o que ela queria e ela, relutantemente, dizendo que não queria nada. E, por fim, de tanta insistência do presidente, ela falou que gostaria, então, de uma colocação melhor do marido dela, que era funcionário público, dentro da secretaria, enfim. E o que ele fez? Ele botou ele para trabalhar no chefe de gabinete da polícia. E foi assim que o samba parou de ser perseguido. A capital da Pequena África permaneceria na Praça 11 até o ano de 1941, quando tiveram início as obras da Avenida Presidente Vargas. O desmembramento do polo de cultura africana levaria Donga, Pixinguinha e João da Baiana para a Pedra do Sal. O prédio de cor lilás é o Bar João da Baiana, que se tornaria um ponto de reunião de sambistas até o encerramento de suas atividades no começo do século XXI. A Pedra do Sal se mantém até hoje como referência do samba pela cidade. A canção Pelo Telefone de Donga, considerado o primeiro samba a ser registrado e gravado, completou 100 anos em 2016. Em 27 de novembro de 1916, a partitura da música foi registrada no Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se... Samba é uma marca identitária não só do negro, mas do povo brasileiro. Então, qual é a importância do samba? A importância do samba para a cultura brasileira é o que distingue a cultura brasileira, né? É o que identifica a cultura brasileira, é o que
é uma marca da força da cultura brasileira. Você não consegue falar da cultura brasileira ignorando o samba. Embora, né, tudo bem, a gente precisaria entender que cultura brasileira, a gente está falando de um monte de outras coisas também, né? Você tem a música do Norte, você tem a música do Nordeste, você tem manifestações culturais pelo país todo, mas seguramente o samba é uma delas e é uma das mais fortes. E tem, claro, essa origem, essa afinidade, essa correspondência, essa interação, essa vinculação à própria história do negro no Brasil, a história da linguagem, da maneira de se expressar, dos valores, dos símbolos, de toda a mitologia que está em torno da visão de mundo afro-brasileira e, por conseguinte, o samba traduz isso. Se é para afirmar, se é para defender o samba como marca de identidade, eu acho que sim. Eu acho que defender o samba é defender a cultura brasileira, defender uma identidade brasileira que precisa ser preservada, precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida, precisa ser afirmada. Mais que uma localização geográfica, a Pequena África é uma página importante da construção cultural e social promovida pelos descendentes de escravo no Brasil. No ano de 2011, com as obras de revitalização do porto feitas pela Prefeitura, a memória do Valongo surgiu das camadas que tentaram encobrir o início da trajetória africana no país. Importante marco da nossa história e ponto de partida do circuito Pequena África, o Cais do Valongo teve a candidatura aceita pela Unesco para ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade. Quando você tem um patrimônio histórico, um bem tombado, ele traz no bojo, ele traz na sua essência o mérito daquela população, ele traz uma continuidade artística e histórica daquela população, ele dá àquela localidade um caráter, um valor geográfico, urbano, como é o caso da Pequena África, do Cais do Valongo, da Pedra do Sal. E isso é fundamental, porque dá àquela população, aos indivíduos daquela região, um sentido de identidade cultural, um sentido de continuidade histórica e artística. Então, tombar um bem, tombar uma ideia como patrimônio histórico é dar a ele o direito, digamos assim, dele se perpetuar no tempo e dar àquela população e ao próprio bem o valor histórico, artístico, cultural que ele tem e permitir a sua continuidade no tempo. O que as pessoas muitas vezes chamam de coisas velhas, ultrapassadas, na realidade ele permite que você busque, que você conheça as suas raízes. Então aquilo que é velho não é velho de trapo de ser jogado fora, ele é apenas antigo, mas nessa antiguidade está a sua raiz, a sua origem. E para uma população saber, conhecer, ter noção de sua origem, você cria nela um sentimento de pertencimento. Eu faço parte dessa história, eu sou essa história. E melhor ainda, eu continuo fazendo essa história. Esse diálogo entre passado e presente é um diálogo bastante interessante. E nos dias atuais, bastante necessário. Porque, embora a frase possa parecer muito clichê, um povo sem história é um povo sem memória. Soa clichê, mas é completamente verdadeiro. É necessário, cada vez mais, você ter noção da sua história, você conhecer a sua história, e isso é fundamental para que você não repita hoje, nem futuramente, os erros que foram cometidos no passado. Saber história, preservar o patrimônio, ter cuidado com esses bens materiais ou imateriais, é dar a chance às gerações futuras de terem realmente um futuro melhor sem esses erros que você teve no passado.
O Sílex Digital apoia a proposta feita à Unesco de reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio da humanidade, por entender que se trata de um ponto importante do circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana no Brasil, bem como parte de um importante complexo cultural, constituindo, dessa forma, inestimável patrimônio para a humanidade. Jamba, cacumbi.